Olá, muito boa noite! Estamos ao vivo, diretamente de São Paulo. Agora sim, com o microfone melhor. Estamos ao vivo, sou o professor Jonas Campos. Estamos iniciando hoje mais uma série com um tema novo neste canal, nessa série de lives que é o GPS, nosso grupo Podologia e Saúde. Seja muito bem-vindo, vocês que já estão comigo aqui. Quem está chegando agora, já chegue aí, vem tranquilo, tome seu assento, tome seu lugar e comece. Hoje já vou te dar uma dica aí, uma sugestão. Pega lá papel e caneta. Você vai anotar bastante coisa, bastante coisa. E se você, pelo menos, deu uma olhadinha no tema de hoje, você vai ver que é um tema aí das próximas semanas. Você vai ter bastante coisa para anotar, bastante coisa para observar. Então, aproveite. Esse é um tempo que eu dedico de forma aberta aqui para todos vocês que me seguem, que me acompanham, que acompanham o meu trabalho nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, aqui no YouTube. Aliás, você que está assistindo essa gravação, você que não está ao vivo, mas está na gravação, aproveite para se inscrever no canal, faça parte dessa nossa comunidade para você receber notificações, para que você possa ser sempre lembrado de que aqui é um lugar onde você tem conteúdo novo, tem conhecimento e algo que vai te ajudar a prosperar, a progredir na sua carreira profissional em podologia. Então, caso seja a sua primeira vez aqui, coloque aí de onde você é, qual é a sua cidade e há quanto tempo você me segue, o que você está buscando hoje aqui nesta live, neste programa. Nós estamos, como eu já falei, iniciando uma série de serão 5 lives somente sobre as órteses ungueais. Serão 5 semanas consecutivas e no meio dessas semanas, a gente vai ter, dia 19 de outubro, teremos um evento, um workshop ao vivo, onde nós vamos apresentar uma técnica de aplicação de órtese que eu vou fazer na prática aqui, demonstrando para vocês, né? Então, além disso, a gente vai apresentar detalhes de como funciona essas técnicas, como funcionam, né, no plural, essas técnicas de correção de unha e quais são os principais tipos de órteses que nós podemos utilizar, como escolher o ideal para cada tipo de unha e também a aplicação na prática, né? Esse é o que faz toda a diferença, né? Então, hoje eu vou falar aqui um pouquinho, nosso primeiro tópico, nosso primeiro item, nosso primeiro assunto será o básico introdutório, e talvez seja algo que vai te fazer entender e tirar dúvidas de coisas que você talvez nunca tenha percebido, nunca tenha tido essa visão, essa ótica, né, do que de fato do que são as órteses ungueais. Então, esse é o nosso tema de hoje, o que são as órteses ungueais. E eu quero aproveitar aqui para também agradecer vocês que estão já acompanhando aqui esse trabalho há algum tempo, né, que vem participando, me apresentar também para quem é novo, né, sou podologista Jonas Campos, sou professor de podologia, sou o diretor executivo do IBRAP, que é o Instituto Brasileiro de Podologia, onde a gente tem unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo. Recentemente inauguramos aqui em São Paulo. Inauguramos sem inauguração. A inauguração ainda vai acontecer. A gente ainda está ajustando alguns detalhes, mas já estamos a todo vapor, com 3 turmas rodando em cursos diferentes. A gente tem curso de podologia clínica, curso de capacitação em pé diabético e curso de graduação em podologia. Então, a gente está aqui trabalhando. Hoje foi um dia de aula presencial, onde a gente teve a última aula de teoria, já iniciando ali as práticas, eu fiz uma demonstração detalhada do atendimento, da avaliação completa que a gente realiza em nossos pacientes. Então, esse é um projeto que já existe há 3 anos, que eu tenho dedicado meu tempo para tocar aí semanalmente essas aulas presenciais aqui no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, e lá no Rio de Janeiro a gente tem também um projeto
tocado lá muito bem pela nossa equipe, nossas professoras, e também temos a turma do online. Aliás, se tem aluno aqui da capacitação em pé diabético, comenta aqui que eu quero saber. Sou aluna da CPD, turma tal, coloca a sua turma aí, que é comum que tenha turma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e semana passada nós começamos a turma 9. E eu estou muito feliz por já ter alcançado essa grande quantidade de profissionais aí, de profissionais de podologia que estão se capacitando, estão capacitadas para trabalhar nessa área que é tão importante. Então vamos lá, a Terezinha aí da turma 8, Dida Pereira da turma 9, a Adriana falou, entrei hoje, Lucinéia da turma 7, Janice da turma 5, a Dinaela da turma 9, Neuraceli da turma 9, Maria Aparecida da turma 9, a galera da turma 9 aí está presente. Ó, a galera da turma 9 tem que assistir aula, hein? Tem aula lá na plataforma, hein? Vai assistir lá depois também. Fica à vontade aqui, participe, seja bem-vinda mais uma vez. Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar o nosso tema de hoje. Muito legal ver vocês aqui, a galera da turma 7, 8, 9, 6. Muito bom, muito bom. Muito bom ver vocês aqui. Vamos começar no nosso tema. Nosso tema hoje é órtese ungueal. E a pergunta que eu vou responder aqui minuciosamente, eu espero que você esteja aí com papel e caneta na mão para você anotar e você já começar a fazer seus resumos, que vai ter bastante conteúdo aqui relevante nesse dia de hoje. Então, de fato, ali, o que são órteses ungueais? Então, se a gente pegar a palavra órtese, você vai para o dicionário, por exemplo, vai pesquisar a palavra órtese, você vai identificar que órteses são dispositivos de correção ou de ajuste, tá? Ou seja, o que significa? Significa que é uma ferramenta, um aparelho, um equipamento que vai provocar uma correção em algum lugar do nosso corpo, tá? Então, existem vários tipos de órteses que são utilizados até na podologia. A gente tem até mais de uma órtese. A gente tem, por exemplo, a gente fala muito das órteses ungueais, mas nós temos as órteses plantares. O que é uma órtese plantar? Uma palmilha. A gente fala vulgarmente palmilha, mas a palmilha em si é simplesmente aquela cobertura que está na parte interna do calçado onde nós pisamos. Mas aquela palmilha, ela pode ter um efeito terapêutico de correção ou de adaptação, ou até mesmo de conforto. E se essa palmilha ela tiver algum elemento, se ela tiver feito sob medida para suprir alguma dessas possibilidades, dessas necessidades, esta palmilha chamará-se, então, de uma órtese. Então, órteses são estruturas de correção que nós utilizamos nos nossos atendimentos, nos nossos tratamentos. Tá? Então, nós temos órteses plantares, né, que são as palmilhas, nós temos órteses ungueais, que é o que a gente vai falar hoje, que é o tema nosso próximo aqui, e temos outros tipos de órteses. Por exemplo, a gente tem as órteses de silicone, que é a técnica de ortoplastia. A ortoplastia é uma técnica onde nós utilizamos uma massa de silicone, que é uma massa moldável, que ao ser catalisada, ela vai tomar uma forma específica e que nós podemos utilizar para correção de posturas, de estruturas articulares, né, de dedos em garra, dedos em martelo, dedos sobrepostos, como deformidades como hálux e valgus. A gente pode usá-la também como um dispositivo para substituir, eventualmente, um membro amputado, por exemplo. Então, se a pessoa sofreu uma amputação de um dedo, eu posso substituir com uma órtese ali para que os demais dedos não ocupem o lugar daquele que foi removido. Então, a órtese ela tem essa capacidade de corrigir, é uma órtese de correção, tá? E aí temos outras órteses do nosso corpo, né? Então, por exemplo, nós temos órteses odontológicas, né? Eu usei aparelho, um Stefan, meus filhos usam também.
o dente fica mais certinho, alinhadinho assim. Eu também precisava até dar uma arrumada aqui, que tá... E depois que vai passando a idade, a gente vai desenvolvendo aqui alguns problemas. Acho que eu estou com bruxismo, fico fazendo, né, roçando o dente, e aí vai gerando uma nova deformidade. Então, tenho quase certeza que se eu for fazer uma avaliação, um bom ortodontista, ele vai recomendar, vai me prescrever um tratamento de correção dentária também, né? Então, existe essa órtese odontológica, que quem trata ali é o especialista da odontologia, que é chamado de ortodontista. Então, esse orto é de órtese, e a órtese é esse dispositivo de correção, tá? E aí nós temos outros no corpo, por exemplo, você já viram aqueles aparelhos que, para quem está com a coluna assim, né? A pessoa fica com a coluna assim, né? Senta sem postura, aí ele coloca um colete, o colete faz assim, ó, uou, estica a coluna, né? E aí é uma órtese. E aí essa órtese, ela ajusta a postura da pessoa, né? Existem as órteses ortopédicas também. Por exemplo, se você tiver uma fratura, automaticamente você vai ter que colocar uma imobilização. Aquilo é uma órtese, não deixa de ser que está protegendo, está ali realinhando o posicionamento de ossos para que você tenha uma boa recuperação. Então, o mais legal é a gente entender esse conceito de órtese. A órtese é um dispositivo de correção. E quando a gente fala de ortoplastia, a gente está falando de órtese de silicone. Quando a gente fala ortodontia, órteses dentárias. Ortopodologia, órteses plantares. E a gente pode utilizar também as órteses ungueais, que são as ortoniquias. Niquia é o sufixo relativo à unha e orto, correção. Então, onicoórteses são as órteses que nós trabalhamos a correção das unhas. Quando a gente fala de corrigir uma unha, significa que... E só antes da gente falar da correção específica, vamos pegar o termo órteses ungueais. Ungueal é relativo à unha. Então, as onicopatias são doenças ungueais, doenças das unhas. As órteses ungueais, elas auxiliam no tratamento de uma dessas doenças, que é a onicocriptose, quando ocorre uma deformação ou uma deformidade dessa unha, tá? Então, as órteses ungueais, elas são dispositivos de correção de unhas. Agora, o que me leva à necessidade de corrigir uma unha? Eventualmente, uma deformidade nessa unha. Então, se eu tenho algo que está deformado, ele tem uma forma ideal? Tem uma forma ideal. E se ele tem uma forma ideal e ele não está nessa forma ideal, significa que eu preciso, então, trazê-lo para essa forma ideal. Então, quando ele não está na forma ideal, ele está com uma deformidade, ou ele está deformado. A forma está diferente do ideal. Primeira coisa que é fundamental a gente entender isso. Órteses ungueais são dispositivos de correção de unha. E correção de unha tem que ser aplicado quando há uma deformidade na unha. Não faz sentido a gente pensar numa correção de uma unha que não está com uma deformidade, que não tem uma hipercurvatura. O que de fato é uma hipercurvatura? Vamos lá, vou pegar esse livro aqui que acho que fica mais fácil para você visualizar. Deixa eu marcar aqui onde eu estou. Eu estou levando a sério esse negócio aqui, desse livro, e eu quero finalizar ele essa semana. Então, ó, tá aqui, órtese, beleza. Unha, imagina isso aqui é uma unha. Ó, uma unha normal, ela tem aproximadamente isso aqui, ó. Uma curvatura, uma leve curvatura, tá? Isso aqui é uma forma da unha. Quando a gente olha a unha de frente, né? Tem um outro negócio aqui legal também que dá pra gente visualizar isso, ó. Isso aqui, ó. Vamos lá. Olha só que legal.
Pronto, ó. Isso aqui é uma unha deformada. Ó, olha como ela tem uma hipercurvatura, ó. Tá? E a curvatura normal é assim, aproximadamente assim. Quando eu tenho o que eu chamo de hipercurvatura, a unha fica assim. Tá? O que pode acontecer é que a unha pode, vamos lá, pode assumir aqui nessa extremidade, ela pode ficar assim, hipercurvada, e aqui na base dela ela pode ficar mais aberta. Vou fazer melhor, vou fazer aqui que você vai conseguir visualizar melhor. Ó, olha só, vocês já viram a unha assim? O pessoal chama de unha em funil, onde aqui em cima ela tem uma hipercurvatura e aqui embaixo ela está mais aberta, né? A gente chama isso de unha em funil. E estas deformidades, elas levam complicações secundárias, como o excesso de atrito que nós temos aqui na lateral da unha, né? Nas laterais. Vou pegar esse caso aqui, que está mais legal aqui para visualizar, né? Que Pronto, aqui dá para a gente visualizar melhor. Ó. Aqui nessas laterais, nós temos o sulco ungueal. O sulco ungueal é aquela cavidade na lateral da unha. E quando a unha começa a pressionar o sulco ungueal, ele começa a gerar um calo, que nós chamamos de calo do sulco ungueal, que na podologia também pode ser chamado de onicofose. Então, quando eu tenho uma deformidade, que eu aumento a curvatura transversal da unha, né? Então, a unha está aqui, ó. A unha está aqui. O que eu tenho de aumento dessa hipercurvatura? Ela aumenta essa curva. Aí, quando você olha assim, ó, dá para ver bem, né? Deixa eu conseguir colocar aqui, que vai ficar melhor para focar, ó. Se ele perceber meu rosto, ele foca no rosto. Olha só que interessante agora. Agora ficou bom, hein? Olha só. Ainda bem que eu tô com a minha unha cuidadinha, hein? Senão... Olha só. Isso aqui é o que a gente chama de hipercurvatura. Essa hipercurvatura, ela precisa diminuir, ela precisa abrir, porque isso aqui é uma deformidade ungueal. Então, eu preciso, reorganizar, alterar a sua forma. E o que eu preciso fazer? Usar uma órtese ungueal. Então, o que eu preciso aqui? Se a gente pensar na física, o que a gente precisa? A gente precisa tracionar daqui para cá e daqui para cá. Então, eu preciso abrir, aplicar forças nesses dois sentidos aqui, ó. Forças assim, ó. Uma para cada lado, para que eu possa ampliar, abrir essa lateral, essas duas laterais, abrindo essas laterais, né? Eu quero fazer isso aqui, ó. A unha está assim, né? Vamos lá, aqui a unha está assim. O que eu quero é fazer com que ela abra. E aí, como que eu faço isso? Eu preciso fazer força para cá e força para cá. Eu preciso fazer essa força aqui. E por isso, eu utilizo os dispositivos, as órteses ungueais. Tá? Então, o que são órteses ungueais? São dispositivos utilizados com o objetivo de alterar a forma da unha, saindo de uma deformidade para uma forma saudável, eliminando as consequências dessa deformidade. Então, a deformidade da unha, a hipercurvatura transversal, é a principal, mas eu posso ter outras deformidades, como cortes incorretos, que expõem o leito ungueal e que depois o leito ungueal começa a ficar distrófico, espesso e impede o crescimento da unha, fazendo então uma unha deformada. E eu posso sim corrigir usando uma órtese ungueal? Posso. A gente muitas vezes lembra muito da órtese de correção de hipercurvatura,
porém eu tenho outras possibilidades também com as órteses, tá? E esses dispositivos, existem várias possibilidades, tá? Quando a gente pensa no mundo lá fora, a gente tem muitas possibilidades de órteses, muitas, muitas, muitas. E é por isso que toda hora aparece alguém fazendo alguma coisa diferente, aí você fala, uau, nossa, e tal, que no fim das contas vai entregar praticamente o mesmo resultado. Então, se a gente entende essa base, essa técnica, isso ajuda a gente a ter mais segurança para a gente realizar nossos procedimentos, para a gente poder avaliar o nosso cliente. Tá? E hoje em dia é muito comum já o cliente chegar no seu consultório de podologia e falar assim, eu queria que você colocasse aquela plaquinha na minha unha para melhorar minha unha. Só que colocar uma plaquinha na unha não é fazer um tratamento de correção. Colocar uma plaquinha na unha não é realizar uma correção de unha. São coisas diferentes. E quando você se submete a esse tipo de abordagem, a esse tipo de procedimento, você está praticamente perdendo a sua autoridade, perdendo, se distanciando dos melhores resultados. Porque assim como qualquer tratamento com órtese, as unhas também requerem tempo de correção. Porque o que vai alterar a forma da unha é o seu crescimento associado à tração que você está realizando. Então, se eu aplico um dispositivo que vai tracionar aquela unha, naturalmente eu consigo observar algum resultado. Porém, esse resultado só virá com o crescimento da unha. E geralmente ele não é absoluto, ele é um procedimento contínuo, constante, onde eu vou precisar ir avançando e evoluindo mês a mês, durante um período mais longo, que é o período de crescimento e substituição daquela unha. Por isso que, na maioria dos casos, os tratamentos não vão até o final, e não vão até o final, não geram resultado. E aí a pessoa reclama, eu coloquei aquela plaquinha na unha, mas não adiantou nada, porque a unha voltou a encravar depois. E aí são vários elementos que a gente precisa avaliar, né? Então, o meu objetivo hoje é fazer você entender que órteses ungueais são dispositivos que também requerem, anota isso, requerem um tratamento. Não é somente aplicar a órtese para que a unha mude, não. É um plano, requer um plano de tratamento, requer um início, um meio, uma evolução e uma conclusão. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, aprendam, que talvez você em algum momento tenha visto, seja num vídeo, seja um vídeo de internet, seja numa aula, seja num curso, seja sei lá onde, ou que você nunca tenha visto, mas tenha pensado que quando uma pessoa chega com uma órtese ungueal, você vai lá e aplica aquela órtese e aquela unha vai resolver o problema, vai abrir. E ela não vai acontecer assim se a gente não tiver um processo, um procedimento, um plano de tratamento. Eu quero que você lembre muito do tratamento odontológico. O tratamento odontológico é fantástico para uma comparação. Você vai ao dentista e aí o dentista aplica para... eu vou colocar aqui para dar uma desentortadazinha no seu dente. E você vai embora com um aparelho, aí depois você come uma pipoca, ele solta, aí você, doutor, eu não vou aí não, que já soltou aqui o aparelhinho no meu dente, tá bom, tá? Tchau, obrigado. É assim que vocês veem acontecer? É assim que acontece na realidade? Claro que não. Quando nós temos um tratamento ortodôntico, que é uma correção de um dente, nós necessitamos de um acompanhamento, de uma preparação, de um desenvolvimento do tratamento. Então, é muito importante a gente ter esse olhar de plano de tratamento e mostrar para o nosso cliente que a efetividade virá com o passar do tempo, tá? Então, as órteses ungueais, elas requerem, para que elas tenham resultados efetivos, elas requerem um plano de tratamento. Eu preciso entender, primeiro, que tipo de unha tem ali, a espessura dessa unha,
Quando ela é uma unha muito espessa, eu vou ter mais dificuldade de aplicação de determinadas órteses. Porém, eu tenho outros recursos que eu posso utilizar para me facilitar nesse processo. E eu preciso estar atento, estar avaliando sempre detalhadamente qual é a melhor órtese, o melhor dispositivo de correção para a gente aplicar, para a gente utilizar. Né? E avaliando também a necessidade do cliente. Teve uma pergunta aqui da Elaine interessante. Posso colocar órtese em clientes que têm diabetes? Pode. Não há contraindicação para você usar uma órtese para quem é diabético. Inclusive, a melhor órtese, geralmente, a melhor órtese vai ser essa aqui. Essa aqui. Que muita gente chama de plaquinha. Não, uma plaquinha na minha unha, que é conhecida como fibra de memória molecular. Que é, sim, uma placa, mas é uma placa de uma fibra. E essa fibra, ela tem uma memória, já diz o seu nome, ou seja, quando ela foi produzida nesse formato, e quando eu aplico ela na unha, automaticamente ela continua aplicando uma força sobre a unha em busca da sua memória de um formato original. Então, a gente aplica ela e ela vai exercendo essa memória e vai ficando cada vez mais aberta. Jonas, mas essa plaquinha tão fininha, às vezes a unha do cliente é tão grossa, ela vai causar algum efeito? Sim. A diferença é que existem, sim, algumas lâminas que são muito espessas e que necessitam de uma tração maior. Mas dependendo do formato e da curvatura, eu posso utilizar, sim, uma órtese, uma fibra como essa, porém com uma espessura maior, que a gente chama de força. Essa aqui é uma órtese mais fraca. Essa aqui é uma órtese mais forte. Deixa eu ver se dá para a gente... essa aqui ela é uma órtese mais forte, ela é mais espessa. E ela vai ter esse mesmo resultado, porém com mais tração, com mais força. Tá? E ela vai ser aplicada num tamanho pequeno. Geralmente é o tamanho, esse tamanho aqui, que é o tamanho de uma unha, por exemplo. Então, quando eu for aplicar aqui, geralmente, o que eu vou aplicar é esse aqui. Daí eu vou aplicar numa lateral, depois eu venho para outra lateral. Tá? E sim, essa órtese, essa fibra, tem a capacidade de corrigir uma unha. Quais são os cuidados, os princípios que nós precisamos? Precisamos avaliar o formato da unha, a hipercurvatura, a espessura da unha. São vários elementos que vão nos ajudar na escolha, na tomada de decisão de qual é a melhor órtese. Tá? Mas essa é uma das principais e mais utilizadas no nosso dia a dia, que é a órtese, de fato, que foi desenvolvida para as unhas. Tá? Essa órtese ela não é utilizada por nenhuma outra área da medicina, da ciência, nenhuma outra parte do corpo. Essa aqui ela é exclusivamente de unhas. Tá? E por que eu falo isso? Porque nós temos as órteses elásticas, que são essas aqui. As órteses elásticas elas são fixadas nas extremidades por bottoms ou brackets, geralmente são bottoms, que são esses dispositivos aqui, microdispositivo, não vai dar para fazer foco aqui, mas são, esse aqui é um bracket, deixa eu pegar ele aqui, que acho que eu vou conseguir mostrar ele assim, isso aqui é um bracket. Acho que ele perde o foco, né? Olha lá, agora pegou, olha lá, olha lá, olha lá. É um bracket bem parecido com aqueles que a gente coloca no dente, né?
quem faz tratamento dentário. Esse aqui ele é da odontologia mesmo e foi adaptado, ajustado para a unha. Tá? E existe o bottom, que é redondo. O bottom redondo ele é mais adaptável, ele é melhor para esse tipo de correção usando o elástico. Né? Então, o elástico, que é esse aqui, que ele é um elástico que a gente chama de corrente ou cadeia, né? É um elástico grande, onde eu vou usar, tá vendo aqui que são vários elos? Ó, vários elos. Deixa eu colocar aqui, ó, vários elos. É difícil de ajustar o foco aqui, ó. São vários elos e eu vou usar 2 elos ou 3 elos, geralmente é o que a gente utiliza, e quanto mais elos, menor vai ser a força e a tração. Assim como as fibras, a gente tem gramaturas, ou seja, espessuras diferentes, aqui no caso da órtese elástica, a quantidade de elos que eu utilizar vai determinar qual é a força que eu vou aplicar. Tá? Então, se eu utilizo esse dispositivo aqui como dispositivo de tração, eu vou ter uma força que vai movimentar a unha. Tá? E eu estou produzindo, então, uma correção na unha. E essa correção vai sempre vir com o crescimento da unha. Tá? E existem outros recursos, né? Como, por exemplo, as órteses metálicas, que a gente utiliza esses fios ortodônticos, que são fios utilizados também para órteses dentárias, que nós conseguimos ajustar e utilizarmos nas unhas. Tá? E existem 2 tipos de fios. Existem fios simples, que são fios que não têm memória, e esses que não têm memória, eles se dobram, e como vocês viram essa dobra aqui, ó, dá para ver que tem uma dobra aqui. Ó, vamos lá. Aqui. Ó, dá para ver a dobra aqui, não dá? Essa dobra, ela só foi possível ser realizada porque aqui eu não tenho memória. Se eu tivesse memória, eu não poderia fazer isso aqui com um fio que tem memória. Então, o fio com memória, ele não tem essa possibilidade de dobrar, que é o fio de titânio. Tá? Esse fio não tem aqui. Eu achei que tinha trazido, mas não trouxe. Mas aí, nas próximas lives, eu vou mostrar para vocês, tá? Para que você possa entender como é. Não tem aqui mesmo. Mas ele é um fio que tem praticamente as mesmas características do que o fio comum, porém, ele tem uma memória. Assim como esta fibra tem uma memória, o fio também pode ter uma memória, que geralmente é o fio de titânio. E esta memória é o que traciona adequadamente o corpo da unha. Jonas, mas eu não posso usar esse fio que você mostrou aí, que não tem memória para uma correção de unha? Posso, mas eu vou ter um potencial de tração menor, uma vez que eu não tenho uma memória e eu consigo deformar este fio. Assim como eu posso também utilizar o ômega, que é uma dobra que a gente utiliza neste fio para que esta dobra seja o elemento de tração dessa unha, tá? Já, eu tô vendo que tem várias perguntas, comentários, eu vou responder, tá? Deixa eu só concluir o raciocínio aqui, daí eu entro para as perguntas já. Agora, o fio mais prático é o fio de titânio, que ele é um fio que já tem memória, não preciso fazer o ômega, não preciso alterar as propriedades e o formato desse fio para que ele gere tração. Então, o que traciona, eu vi algumas pessoas falando assim, eu estou usando resinas e estou feliz com as resinas e tal. Então, na verdade,
Quando você está usando resina, a resina em si, ela não tem tração. A resina é um dispositivo que vai aplicar, colar, aderir a órtese, a unha. Se você vai usar resina com fio, o fio vai tracionar. Você pode usar o fio com o bracket. O bracket pode ser uma base de aderência, de fixação para o fio. Olha aqui que interessante, ó. Olha o fio e o bracket aqui dentro, ó. Ó. Olha o bracket aqui dentro no fio, ó. Por que acontece isso? Porque o bracket ele tem um furo e esse furo permite que o fio passe dentro dele. Quando ele é aplicado à unha, naturalmente ele tem uma forma de você encaixá-lo e fazer com que o fio fique conectado à unha através do bracket para gerar a tração. Então, entendam, por que estão falando que a FMM está ultrapassado? Porque as pessoas sempre querem vender coisas mais caras e o básico bem feito, ele geralmente ele tem que ser substituído. É impressionante como as pessoas querem sempre trazer algo mais difícil para vender. Eles querem criar uma dificuldade para vender uma facilidade, né? Essa é a grande verdade. Gente, a podologia avançou demais. Nós temos muitos recursos, mas muita coisa nova na nossa rotina, recursos, ferramentas, possibilidades. Temos muita coisa, muita. Mas uma coisa nova não pode anular uma coisa boa antiga. Assim como falam que a alta frequência está ultrapassada, que é um recurso muito bom para se utilizar em várias possibilidades. Já as pessoas, alta frequência está ultrapassada. Ok, a gente pode dizer que existem outros recursos que são bons também, mas não quer dizer que a alta frequência não seja boa. Assim como a órtese de fibra. Eu lembro há muito tempo atrás, né, as fibras elas começaram a ser utilizadas no Brasil aproximadamente por volta de 99, 98, por aí. E eu me lembro que essa fibra ela chamava Clip System. Era um sistema, não sei se tem alguém da minha época aí, o sistema chamava-se Clip System, que era um sistema de clipe. Isso daqui é como se fosse um clipe, né? Uma peça que é aderida à placa ungueal para promover a sua correção. Então, esse Clip System ele vinha da Espanha, era caríssimo. Ela vendia num frasco, não tem nenhuma aqui, porque eu dei uma reorganizada nas minhas coisas aqui, mas ela vendia, sabe aquele frasco do DAP, que é aquele frasco pequeno, assim, parece uma moeda de R$1, tamanho de uma moeda de R$1, e ela vinha mais ou menos em pedaços desse tamanho aqui, ó. E para o dinheiro de hoje seria algo em torno de uns R$80, uma latinha dessa, do tamanho de uma moeda de R$1, com acho que umas 10, 12 órteses dessa aqui. O dinheiro de hoje seria em torno de uns R$60, R$80, uma pecinha com 10, 12 órteses dessa aqui. Tá? E aí se descobriu qual que era o seu material, sua matéria-prima, e começaram, então, a produzir aqui no Brasil, mais ou menos nesse formato aqui, que vem, geralmente, numa embalagem dessa aqui, né? Aqui vem a embalagem aqui, e você aplica, né? Você pega aqui dentro, e ela vem aqui dentro guardadinha, né? E você remove aqui. Então, esta embalagem, ela é nacional, ela é brasileira, e ela barateou demais. Uma órtese dessa aqui, que custaria, digamos assim, esses R$80 num pacote, R$70, R$60, uma caixinha com 10, 12 dessas pequenas aqui, passou a ser vendida naquela época,
uns 8, 10 reais. Estamos falando aí de 2006, 2008, que hoje ainda tem gente vendendo essa mesma fibra aqui por 10, 12 reais. Se você procurar, vai encontrar esse preço. Tá? Então, o que é que as pessoas dizem que está ultrapassada? Porque saiu de moda. E por que saiu de moda? Porque entrou outra coisa na moda, que foram as órteses fotopolimerizáveis. As órteses fotopolimerizáveis que utilizam para a aderência, principalmente do fio, porque geralmente a órtese fotopolimerizável que a gente utiliza é o fio. Só que a gente utiliza ela com a resina e aí a gente precisa fotopolimerizar a resina para que ela ganhe essa aderência. É a modernidade das órteses. E é ótima, e eu utilizo. Ali estão toda a linha da Podobuild, tem ali, ó. Tem o resina comum, resina flow, tem a barreira gengival, que eu utilizo também. Tenho todos os recursos, mas eu não posso, em detrimento daquela resina nova, dizer que essa aqui está ultrapassada. Eu posso até não querer mais usar essa aqui. Eu posso, não posso? Eu não posso chegar assim e falar assim, gente, eu não quero mais essa fibra não, eu estou conseguindo ter bons resultados ali com as resinas fotopolimerizáveis. Porra, ok, beleza, eu tenho esse direito. Agora, dizer que é ultrapassado é uma grande bobagem. É você querer dizer que porque você faz algo diferente e algo novo, quem não faz ficou para trás. Quando, na verdade, não é esse o objetivo da ampliação das possibilidades técnicas que existem no nosso dia a dia, na podologia. Uma coisa não substitui a outra, é a mesma lógica. Mas, às vezes, existe essa tendência dentro do mercado de podologia, que é triste, que é ruim, que é desagradável. Tá? Então, é por isso que, talvez, respondendo a sua pergunta, Carla, as pessoas façam esse tipo de comentários, tá? Que não é algo real. Você pode ter diversas possibilidades de uso de órteses nas unhas, tá? E poder ter excelentes resultados, tá bom? Então, em resumo, para a gente abrir as perguntas aqui, o que são as órteses unguiais? São esses dispositivos que promovem a correção da unha e que geralmente vão nos trazer uma diminuição dessa pressão que nós estamos realizando nos sulcos ungueais, diminuindo o risco de formação de calo do sulco ungueal, de onicofoses, e também de causar espículas, né? Porque talvez a própria unha, depois de ser cortada errada, vai gerar uma tração ali e vai causar um granuloma, um processo inflamatório, porque tem uma espícula e essa espícula está realizando ali uma lesão e essa lesão vai gerar o processo inflamatório. Então, muitas vezes a deformidade da unha é um causador daquela onicocriptose. E, geralmente, o causador daquela alteração mais grave, que é a alteração que ocorre na placa, causando a pressão no sulco ungueal, causando o calo do sulco ungueal ou a onicofose. Que é aquela situação que o cliente chega para você e fala assim, vim aqui para você desencravar a minha unha. Quando, na verdade, você não vai conseguir realizar um desencravamento dessa unha, a não ser que haja uma espícula penetrando na prega. Se ela estiver penetrando na prega, aí você vai cortar aquela espícula, você remove, então você fez um desencravamento. Mas quando você remove o calo do sulco ungueal, remove a onicofose, o que você está fazendo ali, na verdade, é uma limpeza, uma remoção de um calo que estava gerando dor e mais pressão devido àquela tração que a unha está realizando no sulco. Então, quando eu desencravo, tirando essas peles, tirando o calo do sulco, a onicofose, eu gero um alívio, mas eu não resolvo o problema, porque a unha vai continuar gerando a tração e causando a mesma deformidade, e causando a mesma tração, e causando, novamente, mais calo do sulco ungueal, mais onicofose. Então, o que de fato nós precisamos fazer? Corrigir as unhas, para que o seu formato
não gere essa pressão nos sulcos ungueais. Esse é o contexto da nossa correção de unha. Por isso que a gente precisa utilizar as órteses ungueais. Tá? Então, vamos para as perguntas. Né? Vamos para as perguntas sobre as órteses ungueais. A Fabiana perguntou, então cada órtese é para um tipo de unha? Exatamente. Se você tem uma unha com uma hipercurvatura muito elevada, naturalmente você vai ter uma certa dificuldade de aplicar uma fibra. Por quê? Porque a fibra ela tem uma tração, ainda que seja uma tração mais leve, que a gente chama de fraca, como uma 0,18, por exemplo, ainda assim, quando a gente dobra ela muito, ela tem uma dificuldade, porque a força que ela está aplicando ela é contínua. Então é muito comum, primeiro, ela soltar antes do tempo. Segundo, às vezes ela nem cola. Você passa a cola, você prepara a unha, você aplica e leva a tração para ela, mas ela já está fazendo a força contrária e aí nem colar, nem aderir, ela vai aderir. Então, existem órteses que são mais adequadas para esse caso, como, por exemplo, os bottoms com os elásticos, porque o elástico ele vai ser aplicado depois. Primeiro eu faço a colagem dos bottoms, depois que eles estão colados, firmes, sem tração, apenas colados, eu estico o elástico e aí sim eu coloco a tração. E por isso eu acabo diminuindo o risco daquela órtese soltar. Ah, Jonas, mas depois de uma semana o cliente me manda mensagem falando que soltou. Aí a gente precisa avaliar o que ele está fazendo durante aquela semana. Se é um calçado, se é a meia, se é uma atividade física, se é ele mexendo, né? Ou se é simplesmente devido à necessidade que aquela unha tem de receber tração, ao contrário da força que a órtese aplica na unha. E aí, quando isso acontece, geralmente essa órtese descola. Tá? Mas existe agora, com a aderência da fotopolimerização, com a resina, a gente aumenta muito essa aderência e essa capacidade de permanecer a órtese por mais tempo. Tá? A resina só seca com laser? Não. A resina, ela é uma... Existem vários tipos de resinas, né? Inclusive, a gente tem uma aqui, ó, que é a resina autopolimerizável, que não é aderente, que não tem capacidade de colar uma órtese, tá? Mas isso aqui é uma resina. Mas a gente utiliza as resinas que a gente utiliza, que são essas aqui. Essas resinas, elas são fotopolimerizáveis. Então, a gente precisa utilizar luz para que elas entrem numa reação química, para que elas possam criar uma rigidez, elas possam se polimerizar através da luz. Por isso que é fotopolimerização. Então, essa resina, ela só vai, você colocou como secar, né? Ela vai enrijecer, ela vai polimerizar quando reage com a luz. E aí não é a luz laser, é a luz LED. A luz LED do fotopolimerizador, que tem um comprimento de ondas específico para reagir com esta resina, fazendo com que ela se polimerize. Tá? Então, não é laser que se utiliza, e sim LED, e sim uma luz de um equipamento chamado de fotopolimerizador. Então, tem comprimento de ondas diferente, por isso que a cor dele geralmente é azul. Tá? As curvaturas ungueais estão mudando. O que fazer devido aos granulomas? Bom, vamos lá. Então, primeiro a gente tem que pensar. As curvaturas ungueais estão mudando. Mudando como? Para onde? Ou elas estão sendo comprimidas as laterais? O que fazer devido aos granulomas? Aí depende do granuloma, depende da causa do granuloma. Geralmente a causa do granuloma é a presença de uma espícula, ok? Agora, esta espícula, ela está sendo causada somente por um corte incorreto
ou também há uma deformidade na unha? Tem vários casos, gente, de espiculectomia, que as pessoas falam, agora vamos colocar uma órtese, mas não tem hipercurvatura. Veja, se a unha ela tem uma abertura, você não tem o que abrir mais aqui. O que a órtese vai fazer? A órtese vai sair dessa posição, ó, vamos supor que a unha esteja com essa posição. A órtese vai fazer isso. Se a unha está assim, vamos colocar uma órtese. Para quê? Que a órtese vai fazer o quê? Ela não vai abrir mais a unha. Ela vai manter a unha no mesmo formato. Se a unha já está aberta, a órtese não vai inverter a unha. Então, a órtese, gente, ela tem a função, o papel de alterar a curvatura transversal da unha. É isso que é muito importante a gente entender, tá? Então, avaliar cada caso, cada momento, tá? Posso usar o bottom ou ele é específico para algum tipo de unha? Ele é específico. O bottom ideal para a gente utilizar é o botão lingual e ele é usado também na odonto, né? Mas ele é um bottom especial para a gente aderir ele à unha e poder fazer essa tração aqui, tá? Com o elástico. Aí estão falando aqui de um líquido que faz uma mistura, aí isso aqui, gente, eu desconheço. Aí vocês podem... Âmbar é o produto que se mistura com a resina. Âmbar é uma cor. Âmbar é o frasco de por exemplo, o frasco de um óleo ozonizado, de um óleo essencial, ele é âmbar, ele é uma cor escura. Âmbar é uma cor, né? Eu desconheço esses produtos. Aí tem um cuidado que eu quero sugerir para vocês. Existem alguns produtos que são utilizados, por exemplo, para fazer unhas postiças, né? Fazer alongamento de unha e tal. E tem muita gente que pega essa técnica de alongamento e traz isso para mistura isso com um tratamento podológico. Toma cuidado, porque são recursos diferentes, tá? E o que você faz, que altera a composição química de uma determinada estrutura, pode causar um dano ao corpo, ao tecido, à pele. Então, por exemplo, não sei se você já teve a oportunidade de observar, mas determinadas reações químicas, elas alteram a temperatura do corpo, né? A temperatura da resina. Então, às vezes você coloca um determinado produto e ele vai lá e causa uma queimadura na pele. Então, toma cuidado, bastante cuidado, tá? Eu fiz o curso de colocar a órtese de fibra, preciso fazer outro curso de fio de aço. É porque são técnicas diferentes, tem cursos que são separados, né? A gente tem uma formação, um curso que a gente ensina essas órteses milimetricamente, passo a passo, de todas as técnicas, tá? A melhor... Aqui, ó, essa pergunta é boa. A melhor para iniciantes usar? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não gosto muito desse nome iniciante, tá? Porque quem é iniciante é podólogo, né? Vamos falar de podologia, né? Estamos falando de podologia. Até eu me preocupo um pouco com esse termo iniciante, porque o termo iniciante, ele está sendo utilizado na podologia, ele vem da área da manicure. Porque a manicure, ela, apesar de ter alguns lugares que tem cursos de manicure, muitas manicures nunca fizeram curso. Não é obrigatório você fazer um curso de manicure para ser manicure. E aí é um termo que se utiliza, né? Não, eu sou iniciante. Ou seja, eu estou aprendendo. Como? Estou vendo vídeo, curso, uma amiga me explicou, eu mesmo faço na minha mãe, faço na minha unha, faço na minha amiga, faço na minha irmã. Então, o termo iniciante, ele vem deste contexto. Então, isso me preocupa um pouco, porque quando a pessoa fala assim, não, porque eu sou iniciante, queria fazer um curso, eu posso fazer um curso seu? Depende, você é iniciante em quê? Por exemplo, eu sou iniciante. Eu sou iniciante. Eu sou iniciante em cozinhar. Eu não sei cozinhar. Eu não cozinho. E eu nunca fiz um curso. Então, às vezes, eu preciso fazer uma comida aqui, eu vou lá e eu sou iniciante na cozinha.
Então, quando a pessoa fala, eu sou iniciante, iniciante em quê? Primeira coisa. Segundo, o podólogo, a gente não costuma chamar esse termo de iniciante, porque o podólogo, ele pode ser estudante, ou ele vai ser profissional. Mesmo que ele seja profissional e esteja começando, ele já é profissional. E quando ele vai aplicar uma órtese, ele tem que ter essa segurança de um profissional. Ah, professor, mas é a forma como a gente fala. Porque o estudante, ele é estudante. Ele não tem que fazer procedimento. Ele tem que fazer na aula. Isso é um grande erro que eu vejo no nosso meio de podologia. As pessoas querem entrar na podologia, a grande maioria já tem alguma habilidade, já tem alguma técnica e já faz alguma coisa porque veio de outra área, como por exemplo, a de manicure. Nada de errado a manicure querer vir para a podologia, querer se desenvolver. Errado é, seja lá qual for a profissão, inclusive a manicure, querer aprender uma técnica enquanto aluna e levar essa técnica para dentro do seu procedimento, ou querer já vender um tratamento ou um serviço de algo que ela nem tem uma formação completa. Aí eu sempre pergunto assim, porque é uma pergunta que eu recebo bastante no direct. Eu ainda sou estudante, já posso atender como podóloga? Aí eu pergunto, você iria num dentista que ainda é estudante, sem ele ter uma supervisão? Ou você sentiria um determinado medo ou uma preocupação por estar sendo tratada por um profissional que não é profissional, que é estudante, e sem supervisão de um instrutor, de um professor? Então, não iria, né? Seria num médico que é estudante? Você iria num fisioterapeuta que é estudante? Então é isso que a gente tem que pensar. O que você está entregando para o teu cliente? Você já é uma profissional? Não, eu sou uma iniciante, tá? Uma iniciante de quê? A de podologia. Como? Então você é profissional. Se você fez o seu curso, início, meio e fim, terminou, você tem o seu diploma de técnico em podologia, o seu diploma de graduação, você é um profissional. Profissional não é iniciante. Profissional é profissional. Então, respondendo agora a pergunta, se for o contexto de iniciante, um profissional recém-formado, todas elas são para que você utilize. É só você aprender todas as técnicas. Isso é outra coisa que na podologia a gente vê muito. As pessoas compram os itens sem saber como funciona, sem saber para que serve, sem saber como aplicar, sem ter feito um curso, sem ter assistido uma aula. Eu vi lá o professor falando tal coisa, eu vou comprar. Aí compra. Aí a pessoa recebe o equipamento e vai testar. E aí o que acontece de problema, de complicações, de erros, e que gera, primeiro, frustração sua, que fez o negócio sem fazer direito, sem saber fazer, do seu cliente, que acreditou que você poderia ajudá-lo, não ajudou, do mercado de podologia, que olha para você e fala assim, caramba, tá queimando o nosso filme. Por quê? Qual que é a sensação que um cliente seu tem quando você fala que você é uma podóloga e você aplica uma técnica e essa técnica não funciona? Nossa, essa podologia aí não serve, não é boa, não funciona. Então é isso que a gente tem que ter na mente. É isso que a gente tem que ter cuidado. Quando a gente fala, sou iniciante, você é iniciante, você já é um profissional. Se você já é um profissional, você pode usar a órtese, que é mais funcional para cada caso. E não funcional para o profissional que está começando ou que está mais experiente. Não se escolhe uma órtese pelo seu nível de formação, e sim pela necessidade do nosso cliente. Tá? Então é por isso que nós precisamos ter muito cuidado com isso. Tá? Órtese de fio de memória. Fio de memória metálico. Pode usar em diabéticos? Depende. Depende muito, porque quando a gente fala em órtese para diabéticos, poder utilizar eu posso, só que eu preciso ter cuidado com a espessura da unha do diabético, eu preciso ter cuidado com o quadro clínico geral de saúde do diabético, se ele tem alguma complicação grave, se ele tem uma alteração vascular, se ele tem uma alteração neuropática. Aí são várias questões que a gente precisa avaliar, tá?
Aí a gente estava falando de alta frequência, muita gente está ali falando de alta frequência. A Juliane falou, ó, FMM é mais resistente, às vezes quer descolar muito rápido. Por quê? Porque ela tem uma tração contínua, né? Então, essa tração contínua, ela faz com que, automaticamente, quando ela não está bem aderida, ela descola. Por isso tem que tomar muito cuidado na hora da gente aplicar, tá? A Kelly colocou, hoje está R$22 a FMM. Foi o que você pagou, né? Pois é, mas se eu te falar que tem gente vendendo a 10, 12 reais, você não acredita, né? Mas tem. Boa noite. Fiz um tratamento de correção com fibra em 8 unhas de uma cliente. Tratamento por 1 ano, corrigi todas. Muito bom, Lili. Parabéns. Dificuldade em colar a FMM nas unhas pequenas. Dependendo do tamanho da unha, realmente a gente vai ter dificuldade por uma questão de tamanho, né? Mas a gente vai fazer também um fio, muitas vezes, requer uma habilidade extra para que a gente possa fazer todo o procedimento, já que a unha em si, ela é pequena, tá? Mas é uma alteração também que requer mais cuidado. Ó, mesma pergunta aqui da Gilmária. Para quem está iniciando com o uso das hortas, quais você indica? Indico todas. Pelo menos 3 hortas vocês têm que aprender. Ah, eu só sei uma. Então você não sabe o que é necessário e, de acordo com determinados casos, você não vai conseguir tratar. Se você só sabe usar uma fibra, você está muito limitado. Porque você vai ter casos que a fibra não vai te atender. Ah, mas eu só sei usar a metálica. Vai ter casos que a metálica vai ser contraindicada, você vai ter que usar uma fibra. Ah, mas eu só sei usar o elástico, que é mais fácil de colar e aplicar. Mas vai ter casos que o elástico não vai surtir um bom efeito. Principalmente, por exemplo, você quer ver um problema que é comum no elástico? Para atleta. Atleta tem muito impacto. E o impacto no bottom e aplicado ainda, e com o elástico fazendo tração, é muito fácil de soltar. Então, de fato, a gente precisa ter, no mínimo, esses 3 recursos que a gente vai utilizar com trações diferentes, com formas diferentes de aplicação e variações para que você possa tratar a maior quantidade de casos possível. Tá? Dá para aplicar resina na fibra de memória molecular? Dá, mas ela não faz o mesmo papel, ela não tem a mesma capacidade de aderência, por exemplo, que a cola. Tá? Eu já testei algumas vezes, já tive um resultado positivo 2 vezes, 2 resultados positivos, mas já tive vários que não funcionou bem. Inclusive, existe a possibilidade de a gente fazer um furo na fibra, justamente para que haja um extravasamento dessa resina, para que ela possa se fixar melhor. Tá? Mas ainda assim, ela fica muito bruta, e essa aderência ela não é igual à que a gente tem na colagem com a cola. Detalhe, a cola ela é mais fluida, né? Ela é líquida. Quando a gente usa a resina, ela é volumosa, ela é mais pastosa. Então, geralmente, fica ali na fibra, um vão entre a unha, a unha fica assim, ó, um vão aqui embaixo, por causa dessa resina, tá? E dependendo também da formação, da hipercurvatura dessa unha, também pode ser que seja mais desafiador aplicar essa horta, tá? A mesma pergunta aqui. Como remover a resina que é utilizada para fixar o fio? Utilizando motor e fresa e broca e lixa. Lixa com muito cuidado, tá? Porque a lixa, ela pode esquentar a unha, né? A fresa e a broca não. A Célia entregou o ouro aqui, ó. Depois que usou o autopolimerizante líquido, que é esse aqui na verdade é o pó, né? Mas é o líquido desse aqui, tá? Que a gente usa como preparo da unha. Mas tem outras coisas também que a gente vai falar nas próximas lives aí que não vai dar tempo de falar hoje, que é o preparo. Aqui eu já respondi, né? A órtese ideal para o pé diabético é a fibra, tá? Em alguns casos a gente pode usar também o fio,
dependendo de vários fatores, tá? Mas, geralmente, a fibra ela é melhor, ela é mais genérica para o paciente diabético, tá? Aqui, ó, problema de não colar, né? Acontece, às vezes, essa dificuldade. Ó, a respeito da numeração das fibras, vai depender da espessura da unha? Sim, né? Porque a unha, ela tem uma espessura, a fibra também tem uma espessura. E aí, quanto mais espessa for a fibra, mais tração ela tem. E quanto mais espessa for a unha, mais tração eu tenho que aplicar nela para que ela possa realmente ser alterada na sua forma. Então, por isso que a gente tem as fibras com espessuras diferentes, tá? Agora, exatamente aquilo que a Juliana complementou aqui, espessura e curvatura, porque quanto maior for a curvatura, mais desafio é aplicar a fibra. Então, por isso que a gente tem que pensar sempre também na curvatura. Olha, que boa pergunta da Sandra. Uma unha involuta resolve com a órtese e desenvolvimento da mesma? A grande maioria, sim, a gente consegue ter resultado, tá? A grande maioria, sim. E aí tem várias outras possibilidades também da gente utilizar. Por exemplo, a gente pode trabalhar com as bandagens. A bandagem, que é essa aqui, que é a conhecida vulgarmente como Kinesiotape, né? Que é uma marca comercial delas. Isso aqui é uma bandagem neuromuscular e ela é muito boa para a gente tracionar, para a gente puxar as pregas que estão sendo empecilho para o crescimento da unha. Então, se a prega está ocupando ali aquele pedaço, eu preciso puxar, traquear ela, preciso abrir o espaço, como a gente chama de abertura de campo, para essa unha poder crescer e avançar também. Tá? Então, por isso que é bom a gente ter mais recursos também. Tá? Qual a melhor resina? Eu gosto dessa aqui. Ó. Essa é a resina que eu utilizo. É uma resina de podologia, chama Podobuild. Tá? Você encontra ela também na Podal Master. Esse é o adesivo. E tem a resina Flow também, que é da mesma marca. Tem aqui também. Ó, essa é a resina Flow. Ó, Flow, essa é universal. Ambas da mesma marca, Podobuild, e esse é o adesivo. Tá? Esse aqui é o kit que você precisa ter para trabalhar com órteses fotopolimerizáveis. E aí tem que ter o fotopolimerizador também. Tá? Deixa eu ver mais perguntas aqui, gente. O que fazer se a unha está reta e segue encravando? Bom, aí aqui você, se o corte incorreto, tem que consertar o corte. Então, se a pessoa está cortando não errado, tem que melhorar, corrigir o corte. E aí não adianta colocar órtese, né? É isso que a gente fala. Não faz sentido, foi o que a Débora falou. Não faz sentido colocar órtese em unha sem curvatura. É isso aí, tá corretíssima. Vamos lá. Pode-se aplicar órtese sobre uma unha que está tratando granuloma ou deve esperar a cicatrização para depois aplicar órtese? Primeiro regeneração do tecido, depois aplicar órtese, tá? Exatamente. Hipercurvando, espículas retiradas e o granuloma está reincidente. Já usei laser, alta frequência. Aí é que tá. Olha como é que vocês têm as respostas das perguntas de vocês. Olha aqui, a resposta aqui, ó. Jovens com imunidade baixa, uma ansiedade e outro teve, inclusive, AVC com 15 anos de idade. Tá aí a razão da hipercurvatura. Você tem ansiedade, é um transtorno psiquiátrico considerável, né? E que está causando provavelmente outros distúrbios no próprio corpo. Imunidade baixa deixa a região da pele mais vulnerável, mais sensível, né? E quando ocorre uma lesão, propenso à infecção bacteriana. Então, a questão, quando a gente fala, na verdade, o que você está tirando não são espículas. Você está retirando, são laterais da unha. Que a gente confunde muito isso, né? Tem que tomar cuidado. O que é uma espícula? Espícula é uma parte da lateral da unha que está penetrando na prega. Geralmente, as unhas não são espículas. Quando a gente tem recorrência nesse tipo aí, geralmente não é uma recorrência por corte incorreto. É pela própria formação da unha. Então, é isso que a gente tem que analisar. Então, já está tendo ali. O que a gente tem que
aprofundar mais na causa do problema, tá? Na causa do problema. Posso prender a FMM com resina? Já falei. Usar cola causou anicólise. A cola que causou anicólise não, tá? Provavelmente o que causou anicólise foi a tração da unha, que foi aplicado na unha. Porque a cola, aqui está a unha, aqui está a cola. A aderência está embaixo. A anicólise é aqui. A cola aqui não consegue reagir com essa parte aqui. Provavelmente o que causou anicólise foi uma atração excessiva, principalmente se já tiver ali algum outro descolamento, uma causa de descolamento. Por isso que é muito comum a gente ouvir os nossos professores sábios que ensinam: não devemos usar órteses em onicomicose, em unhas descoladas. Tá? Por quê? Porque ali está a base da aplicação, porque se você aplica a tração numa unha que está descolada, ela vai aumentar o seu descolamento. Então a gente tem que ter esse cuidado aí, tá bom? Agentes de união e a resina e o fotopolimerizável. Ok. Elaine tem que esperar a cicatrização. Qual o tempo de tratamento para o cliente ficar com órtese? Boa pergunta aqui da Franciele. Depende. Depende da hipercurvatura, depende da adesão ao tratamento, depende dos calçados que estão sendo utilizados, depende das atividades que essa pessoa realiza, se ele caminha muito, se ele caminha pouco, se ele fica com o pé úmido, se ele fica com o pé seco, se ele está acima do peso, se ele está no peso normal, se ele tem uma deformidade nessa unha, se tem só hipercurvatura, depende de vários fatores. Porém, em média, nós vamos ter o tempo, no mínimo, o tempo de crescimento da unha. Então, se a unha está, pelo menos a sua metade com essa hipercurvatura, eu preciso trabalhar pelo menos a metade do crescimento de uma unha. Uma unha do pé demora 12 meses para ser completamente substituída, e se for a metade dessa unha, provavelmente 6 meses é o tempo que eu vou precisar de correção de unha ali. Tá? Em formato de funil, qual é a melhor órtese? Depende da espessura da unha, depende também da condição do paciente. Aí que a gente tem que pensar. Não é só a espessura, ou é só o formato, ou é só o paciente. Qual é a melhor órtese para diabético? Depende da unha. Qual é a melhor órtese para funil? Depende do paciente, depende da espessura. Qual é a melhor órtese para unha espessa? Depende da hipercurvatura do perfil do paciente. São 3 elementos que a gente vai ter que sempre avaliar, tá? Aqui, ó, tem gente falando que eu perguntei, vocês iriam num estudante? Aqui, ó, não, eu não iria, não. Seria num profissional, né, pô? Exatamente. Aqui, ó, legal. A Kelly falou, ó, sou podóloga formada pelo Senac há 15 anos, quero fazer faculdade, quero me aprofundar em onicomicose, tipo microbiologia, já falaram para eu fazer a biomedicina. O que acha? Eu acho que se você fizer biomedicina, você não vai ser podóloga, você vai ser biomédica. Né? É igual para Janos, eu queria fazer enfermagem. O que você acha? Eu acho que se você fizer enfermagem, você vai virar enfermeira. Né? Também não tem nada de errado, tá? Não tem nada de errado. A questão é saber o seguinte, mas o que eu fizer de uma formação vai me habilitar para outras coisas e não para podologia. Não existe esse negócio de eu quero fazer enfermagem para agregar na podologia. Não, você vai continuar sendo podóloga, só que você vai passar a ser enfermeira também. Você não vai agregar na podologia, você vai agregar para o seu cliente, na sua carreira, não na podologia, porque enfermeiro não faz nada que podólogo faz, e vice-versa. Tá? Então, pensar na biomedicina, assim, é a mesma lógica. Você vai ser, além de podóloga, biomédica. Tá? Mas isso não vai melhorar a sua atuação como podóloga. Vai melhorar a sua atuação profissional como você vai atender o seu cliente, mas não na podologia em si. Na podologia tem recursos de podologia, como estudos de biomecânica, de posturologia, de micologia, que é o que você quer estudar mais. Né? E aí, essa parte é o que você vai ter um agregado mais profundo, específico, para o seu trabalho como podólogo. Tá? Então, assim, eu acho que você tem que analisar exatamente o que você quer mais. Tá? Fui manicure por mais de 20 anos, fiz a graduação e depois o curso técnico em podologia e vejo muita manicure fazendo procedimento causando muitos problemas. Eu também vejo isso.
Cimento cirúrgico em granuloma, muita inflamação. Pode usar, tem problema. Mas vamos tentar ficar no tema das hortas aqui, senão ferrou. Daqui a pouco a gente está falando de várias outras coisas. Você usa algum produto específico para tirar a oleosidade? Então, aqui, ó, resina. A gente usa a resina autopolimerizável líquida, que é o jet líquido. Tá? Em questão da orçamentária, que se tem outras opções, eu optaria por não usar em pacientes diabéticos. Exatamente, Fabiana. Eu penso igualzinho você. Qual cola usar para fibra de memória molecular? Cianoacrilato, famosa Super Bonder. Qual o tempo mínimo de tratamento? Já respondi. Sobre o curso de portador de diabetes, você pretende ministrar algum em Campinas, São Paulo? Não. Só aqui em São Paulo, capital mesmo, tá? Por enquanto. Aqui, ó, esse aqui que é o problema, ó. Professor, estou voando nessa aula, não sou podóloga, me inscrevi para podologia em pé diabético apenas. Esse é o grande problema. Tem muita gente que fala assim, poxa, Jonas, mas é porque eu não posso fazer. Outro dia a moça quase brigou comigo. Falou assim, não, porque você falou leiga. Eu não sou leiga, eu sou manicure há tanto tempo, não sei o que, não sei o que. Gente, não é uma questão de ser manicure ou de ser qualquer outra profissão. É uma questão que a gente está falando é sobre podologia. Muitas pessoas acham que podologia é a mesma coisa, é uma extensão da manicure. E não é, são coisas completamente diferentes, tá? Mesmo utilizando a resina Flow, aí depende aqui, porque acho que a sua pergunta anterior eu não consegui pegar. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não achei, não. Andréia, não. É Tatiana, né? Tatiana, manda a pergunta completa aqui, tá? Uma pergunta aqui da Márcia. Qual o valor do curso? Eu nem falei de curso aqui, né? Acho que se eu falei de curso, sei lá, não sei se eu falei de curso não, mas depende do curso, né? Porque cada curso é um valor, né? Pergunta, uma pergunta. Se for usar o elástico com o bottom, posso colocar ou indicar um protetor para esse dedo? Existe protetor de silicone para o dedo? Pode, mas o protetor ele vai proteger, mas ele mesmo vai também, se ele não tiver preso, tá? Se ele não tiver fixo, ele vai fazer tração e vai acabar descolando o bottom. Geralmente eu utilizo um micropore. O micropore ele ajuda um pouquinho mais a proteger para não prender numa meia, para não bater no calçado, não soltar no calçado. Às vezes você tira a meia puxa ele, né? Então, isso é que acaba gerando esse problema, tá? O que você tem a dizer de uns adesivos que apareceu uma bandagem aplicada sobre a volta? Cara, não tem. Não tem estratégia nenhuma, faz sentido nenhum ali. Aquilo ali é produto de internet, né? Produto que não tem funcionalidade técnica, né? Qualquer pessoa pode chegar ali e aplicar aquilo, não tem nenhuma preocupação técnica por trás disso, tá? Pode usar a fibra com a resina Flow? Ah, agora sim, encaixou a pergunta. Valeu, obrigado, Tatiana. Olha, você pode tentar, como eu já falei, né? Já 4 vezes que eu já tentei, 2 vezes deu certo, 2 não deu. A resina Flow, o que ela tem de diferente da resina universal, né? Da resina composta, como a gente chama, é só a sua fluidez. A Flow ela é mais fluida, né? Inclusive, no workshop que a gente vai fazer no dia 19 de outubro, eu vou fazer o passo a passo detalhado da aplicação de órtese, tá? Da fibra, desde quando eu escolho fibra, desde qual a fibra, qual a espessura escolher para cada caso, passando por como eu preparo a unha, como eu preparo a fibra, como eu aplico, como eu acompanho o tratamento, como eu faço todo o meu planejamento de tratamento e acompanhamento de tratamento. Detalhado. Então, nesse workshop, a gente vai aprofundar isso em detalhes. Tá? Será dia 19 de outubro, a partir das 14 horas. Então, domingo, você coloca na sua agenda aí, já faz sua inscrição.
O primeiro lote já está com inscrições abertas. Deixa eu ver se eu tenho o preço aqui do primeiro lote. Porque o primeiro lote é sempre mais barato, né? Se você vai, Jonas, eu quero aprender isso aí, eu quero fazer isso aí. Então já aproveita lá o primeiro lote, que está com preço muito acessível. Então você tem a oportunidade de acompanhar num workshop. A gente já teve alguns workshops aqui, é sempre uma oportunidade incrível, que a gente passa... Aqui a gente está numa live, 1 hora, já tem 1h20 e tal, mas já está começando a ficar cansado, o pessoal já quer ir embora. Como a gente pega um domingo à tarde, a gente fica ali, 4 horas estudando, 4 horas falando, e nessa edição eu vou fazer o procedimento na prática. Vou fazer o procedimento ali para vocês visualizarem detalhadamente. O investimento, R$ 49,70. É um almoço que você vai investir para passar com a gente ao vivo. Você vai poder participar, mandar sua pergunta, né? E aí eu vou detalhar sobre essa aplicação e essa colagem da fibra com os detalhes para que funcione melhor, tá? Sou estudante ainda apaixonada por unhas. Qual a dica você pode me passar nessa área maravilhosa? Maitê, dedique-se a estudar profundamente. Enquanto você é estudante, seja estudante, estude. Invista seu tempo em ler livros, em assistir aulas. Um grande problema que hoje, com a ansiedade do mundo moderno, a gente, enquanto está estudante, a gente quer fazer o procedimento. Quando a gente é profissional, a gente sente necessidade de voltar a estudar. E a gente sempre está com o que a gente não tem. Então, no momento que a gente tem que estar estudando, foca no estudo. Se concentra, assista às aulas. Se dá o seu máximo para estar presente nas aulas. Se é aula presencial, melhor ainda. Vai lá, esteja presente, faça perguntas, entenda. Está com dificuldade? Pede ajuda. Pegue um livro novo, assista a live aqui toda segunda-feira. Eu estou aqui, live, é aberto para vocês. Vai ter um workshop. Se você puder participar, participe. Então, esse é o momento, é o tempo de estudante. O tempo de estudante é maravilhoso, é um tempo de aprendizado, é um tempo de pesquisa, de busca. Então, o que eu posso dizer para você é isso, para que quando você conclua esse seu tempo de estudante, aí você vai estar muito mais preparada e apta para se tornar uma profissional. Tá? Tempo de tratamento, já falei. Líquido que retira a oleosidade, não. Aqui ela falou que rinite não suporta, né? Quem tem... mas é muito pouco, gente. Vocês têm que aplicar muito pouco. Tem técnicas para você utilizar. Hoje a gente pode usar uma pipeta conta-gota ou o próprio microbrush, sabe? Você não vai virar um pó. Não, é menos de uma gota, né? É muito pouquinho só para você realmente fazer essa limpeza, tá? A Bruna perguntou, pode colocar primeiro quando a unha está muito curvada o elástico e depois, quando ela tiver com uma abertura boa, posso colocar a fibra e depois troca para ter um bom resultado? Pode. Pode. Tem uma parte final também que eu vou ensinar lá no workshop, que é o que a gente chama de contenção. Contenção é a última parte do tratamento. A gente divide o tratamento em 3 etapas e na última etapa a gente faz a contenção. Então, essa troca de órteses, Bruna, ela é muito utilizada, tá? Eu uso bastante isso aqui, essa técnica nos tratamentos. A bandagem dura quantos dias? Aí depende muito, tá? Depende de vários fatores, mas geralmente você consegue ter uma bandagem 7 dias, pelo menos. Marca, tem várias, né? Tem marcas, a própria Kinesio Tape é uma marca, né? Mas aí hoje tem várias marcas. Cara, eu nem sei, assim, eu nunca comprei uma que não fosse boa, tá? Todas que eu comprei eram boas, tá? E é importante que seja uma bandagem elástica, isso é que é importante. Você pode mostrar como você usa essa resina? Vou mostrar no workshop, tá? Aqui a gente não tem como mostrar, mas no workshop vai ter o passo a passo da aplicação. Quanto tempo deve... já respondi essa. Tá, essa aqui não. Quanto tempo deve ficar com a Kinesio Tape para a unha involuta? Até a unha resolver o problema. Você não vai conseguir colocar a Kinesio, ela vai ficar uma única aplicação. Você vai ter que ficar trocando, sempre puxando ela. Se ela conseguir ficar 30 dias, deixa 30 dias. Se ela conseguir ficar 50 dias, só que geralmente ela vai ficar 7, 8, 10 dias. Tá? A Regina falou, coloquei brackets com resina flow, mas a fixação durou 3 dias. Será que errei no tempo da fotopolimerização? Pode ter errado na fotopolimerização, pode ter errado na preparação da unha.
muito pouco provável que seja a fotopolimerização. Talvez a quantidade de resina também pode ser o preparo da unha. Tá? Então, esses dois elementos aí. Unha caracol, qual seria a órtese correta para correção? Geralmente, quando ela está com uma curvatura muito elevada, eu gosto mais de tracionar com o fio, tá? Porque o fio me dá uma boa liberdade. E ele é mais difícil. Ou com o elástico. Um dos dois. Ou o elástico ou o fio. Tá? A melhor marca de fotopolimerizador. Tem muitos fotopolimerizadores aí que são bons, mas são caros, né? Na Podalmaster a gente tem um lá que é bom, ele é o famoso BBB. Bom, bonito e barato. Custa, se eu não me engano, R$ 389. Um fotopolimerizador muito bom. O meu está lá no Ibrap, mas eu vou mostrar para vocês aí nas próximas lives. Um equipamento muito bom, prático, de excelente aplicação e barato. Tem equipamento de R$ 1.500, tem equipamento de R$ 600, R$ 700, né? Para a gente, porque a gente precisa, atende muito bem esse da Podalmaster. Qual a melhor órtese para quem tem muito impacto? Cara, muito impacto, o ideal seria uma órtese menos volumosa, a fibra. Só que eu preciso entender se essa unha vai ter uma capacidade de aderência, né? E também eu posso usar o fio, desde que seja uma tração, eu posso usar um fio, porque eu também tenho espessuras de fio, né? Depois a gente vai falar isso em outro momento. Mas eu posso reduzir a tração, usar um fio e uma aplicação bem mais... uma aplicação mínima, sem tanto volume, sem tanto... Sabe, a gente vê às vezes umas órteses com muita resina, tem que reduzir isso para que a unha não fique muito exposta ali ao impacto, né? E proteger sempre que possível. Uau, aqui tá doido aqui. Tem pergunta aqui até quarta-feira que vem. Quais são as melhores pós para quem já terminou podologia? Gente, pós-graduação é por tema, por assunto, né? O que você quer estudar. Por exemplo, eu fiz uma graduação, sei lá, em medicina. Qual a melhor pós em medicina? Qual a melhor especialidade? Depende. Tem gente que vai achar que é melhor fazer oncologia, tem gente que vai achar melhor fazer ortopedia, outros vão achar melhor fazer dermatologia. Tem que pensar o que você gosta de fazer. Se você, porque você pode se especializar em biomecânica, em ortopodologia, você pode se especializar em diabetes, você pode se especializar em gerontologia, em geriatria, você pode se especializar em várias áreas. Então, é estudar qual é a área que você tem maior aptidão. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó. Jaqueline, não entendi essa pergunta. Zilma falou assim, ó, professor, dá uma aula ao vivo colocando a órtese para nós. Anota a data dessa aula, dia 19 de outubro, 14 horas. Para fazer sua inscrição, tem um link aqui nos comentários, só tocar lá e fazer lá. R$ 49,70. É isso que eu vou ensinar nessa aula, tá? Seu pedido é uma ordem. Maravilha. Remover a resina utilizada para fixar o fio com broca. Como é feita a manutenção da órtese? Depende. Cada órtese tem órtese que eu tenho que tirar completamente, colocar outra, por exemplo, a fibra. Depois que eu vou colar a fibra, ela vai ficar ali 30 dias, um exemplo. Tirei, é lixo. O elástico, eu vou trocar só o elástico. O bottom, muitas vezes, ele fica ali. E o fio geralmente ele fica 60 dias, 50 dias, eu não preciso trocar. Aí, à medida que a unha vai crescendo, se eu saiu da área que eu quero trocar, aí eu removo aquele e aplico outro, tá? Então, depende, essa aplicação vai depender, essa manutenção vai depender da órtese, tá? Aquela ali eu já respondi, com certeza, eu sou manicure de 10 anos, agora eu podologia, explicar aqui, ó. Estou tentando conscientizar as pessoas. Sou manicure 10 anos e agora me formei em podologia. Tento explicar às pessoas que são profissões diferentes. Manicure trabalha em embelezamento e a podologia, saúde. Isso é um desafio que nós... Agora, muitas vezes, nós, profissionais, temos culpa nisso. Quando nós realizamos procedimentos de podologia no serviço de manicure,
quando nós realizamos procedimentos de manicure no serviço de podologia. Por incrível que pareça, quando você vai fazer uma podoprofilaxia e o cliente fala assim, mas você retira a cutícula? Ah, eu tiro para você. Mas você tira fundinho? Ah, eu tiro para você. Acabou. Você está zoando tudo. Você está fazendo um escarcéu. Está fazendo uma bagunça. Então, tenha muito cuidado com isso, tá? Esse workshop seria o quê? Vai ser uma aula de 4 horas, onde a gente vai detalhadamente falar sobre cada etapa da aplicação da órtese. Uma órtese de fibra, desde a preparação da unha até a preparação da fibra, qual a escolha da fibra, por que eu vou usar a fibra e por aí vai. Tá? Quem está participando no curso de pé diabético, participa do workshop sem custo? Sem custo não, porque são cursos diferentes, são formações diferentes. E a gente, para fazer um workshop desse, a gente tem plataforma, a gente tem ferramenta, a gente tem equipe, tem uma série de coisas aqui, tem investimentos também, né? Então, a gente tem esse custo aí, tá? Mas aí você tem preço diferenciado, tá, Elaine? A gente tem, não tem equipe? A gente tem preço diferenciado? Me ajuda aí com isso. Gisele falou, estou guardando você em dezembro em São Luís do Maranhão. É verdade, gente. Ó, dia 30 de novembro, eu estarei em Porto Alegre e no dia 6 e 7 de dezembro eu estarei em São Luís do Maranhão. Então, se você é dessas cidades, quiser fazer curso presencial comigo, aproveita aí. Me chama no direct lá do Instagram e faça a sua inscrição, tá? Tem certificado. O curso tem certificado? Tem sim. Como faço para adquirir o workshop? Aqui, ó, tem esse link aqui, ó, ingresso promocional. Você vai clicar nesse link aí, já vai fazer a sua inscrição, tá? Procura aí nos comentários e na descrição do vídeo. Vem com certificados. De novo, resposta sim. Fiz uma prova de podologia e sua aula de pé diabético me ajudou mais que o material do curso. Minha querida, para isso que eu pago a internet. Eu já comprei o curso de órtese. Eba! Ó, só uma correção aqui, para não ficar dúvida depois. Não é um curso, é um workshop. Workshop é uma aula de 4 horas, onde eu vou te ensinar uma aplicação, não é um curso, tá? Ajustem isso, por favor. Vocês não vão fazer curso de órtese, vocês vão fazer um workshop. Um curso tem que ter no mínimo, mais 8 horas, que é o dobro disso, né? Que é para a gente aprofundar um pouco mais, tá? Mas a gente vai ter o curso depois também. Mas o workshop não é um curso, tá? É um workshop. Senão a gente chamava curso, né? Não chama curso, chama workshop. Fechou? Deixa eu ver se tem... Tá quanto o ingresso do Congresso Internacional de Podologia, né? Onde tem as palestras lá. Gente, a gente está agora na reta final das inscrições. Já são quase 300 inscritos, né? A gente já tem 350 vagas. O ingresso individual está R$ 439 e o ingresso duplo, quando você compra um ingresso e ganha outro, cada ingresso está saindo a 399, ou seja, 700, 700, agora está me quebrando aqui a cabeça. Sei que sai a 399, acho que é R$ 800. Ingresso duplo. Ou seja, se você tem uma amiga para dividir, vai pagar mais barato, tá? Então, gente, esse congresso vai ser sensacional. Essa semana eu vou compartilhar mais sobre ele aí, tá bom? A Mary falou, perdi muita cliente de manicure depois da graduação. Queria um melhor serviço com o menor preço. É doido isso, né? Mas é o que acontece mesmo. O workshop terá certificado? Sim. Onde será realizado o workshop? Será online, será ao vivo, será no Zoom. O Zoom é uma plataforma, né, que a gente vai logar e aí você vai entrar numa sala de aula virtual, não será aberta aqui no YouTube, vai ser fechado só para quem se inscreveu. Como participar dessa aula presencial com você? Aula presencial a gente vai ter em São Paulo, dia 5 de outubro, esse curso de órtese completo, tá? Aí é um curso. Desde 8 da manhã, desde 9 da manhã até 17 horas.
Lá eu vou apresentar todas as técnicas de aplicação de horta. Aí é um curso presencial em São Paulo, dia 5 de outubro. Agora, eu vou estar no Maranhão, dia 6 e 7 de dezembro. 7 de dezembro vai ser órtese também, tá? E os cursos presenciais, você pode me chamar no direct que eu te atendo lá e te mando os detalhes dos cursos, tá? Aqui, ó, aqui está falando o seguinte, ó, quem já é aluno da Pé Diabético e tal, vai ganhar a gravação desse negócio, porque ele acontece ao vivo e quem é aluno vai ter acesso à gravação depois, viu? Então você faz a inscrição, assiste ao vivo e ganha a gravação para ter sempre a cópia lá para você assistir de novo, tá? A Franciele perguntou, achei interessante o FII poder ficar na unha 60 dias sem trocar, vai ser conversado no dia 19? Mas no dia 19 a gente vai falar mais sobre fibra de memória molecular, tá? Quando tem aula presencial em São Paulo? 5 de outubro. Kelly perguntou, vai ficar gravado? Vai ficar gravado, mas a gravação sem comprar a parte, tá? Então, quando você for fazer a inscrição, vai ter uma opção. Você quer comprar também a gravação? Aí você, sim, aí tem a opção de comprar a gravação também, que a gravação vai para outra plataforma, tá? Quais são os tipos de correção de lâmina que farão parte do workshop de órtese? Vou falar especificamente sobre a fibra. Eu vou detalhar o tratamento com fibra de memória molecular. Quem já é aluno tem que fazer inscrição? Tem que fazer inscrição. Tá? Tem grupo do WhatsApp para ficar sabendo do link quando for entrar? Sim, na verdade, quando você faz sua inscrição, você vai ter acesso a uma plataforma, lá na plataforma vai ter um link, vai para o grupo do WhatsApp, e lá também tem o link da aula direto. Tá? Então, você vai ter assistência lá. Quem é aluno paga workshop? Paga workshop. Quem é aluno paga workshop. Porque o aluno, o que acontece, Elaine? Acho que é Elaine, né, que está com essa dúvida. Ó, Elaine, seguinte, capacitação em pé diabético. É uma formação que tem de 7 a 24 meses, onde você vai aprender a avaliar o paciente diabético, tratar, você tem lá um conteúdo lá. Agora, a gente tem um outro evento, que é um workshop. Nesse workshop é outro assunto, órteses unguiais, na prática. Então, os alunos vão fazer, quem quer participar é opcional, não é obrigatório, e nem é conectado com o curso de pé diabético. Então, se você quer fazer a participação do workshop, a inscrição é feita à parte. Tá? Presencial em São Paulo de órtese será quanto? Vocês fazem muita pergunta difícil para o tio aqui. Eu não tenho esses números de cabeça, mas eu vou abrir aqui agora. Vou tirar essa dúvida agora. Ó. Em São Paulo, dia 5 de outubro, é um domingo, de 9 às 17, ou seja, o dia inteiro, que a gente vai abordar os 3 tipos de órtese que nós utilizamos, fibra elástica e metálica, com resina, e ainda tem o bônus com as órteses fotopolimerizáveis de contenção e a prótese ungueal. Tá? R$ 587,50 à vista. R$ 587,50 à vista. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Dia 5 de outubro, 5/10. Tá? Como é que faço para fazer a inscrição? Me chama no direct do Instagram e eu direciono você. Tá bom? Aqui a Ingrid também está falando, ó, quero participar de outubro. Link. Não tem link. Você vai fazer, me chama no direct, porque aí eu vou te chamar e vou te passar os detalhes, o link no cartão ou chave Pix para você fazer o pagamento no Pix, tá? Só um detalhe que a Franciele está perguntando. Só vai falar de fibra? Na verdade é o seguinte, eu não vou falar só de fibra, mas eu vou demonstrar o passo a passo da fibra. Eu vou falar de todas as órteses, mas eu vou demonstrar o passo a passo da fibra, tá? Não vou demonstrar o passo a passo das outras órteses, porque não vai dar tempo, porque eu gosto de explicar detalhado.
Então, se eu for explicar, se eu for apresentar o vídeo, aí nem precisa você pagar o workshop. Aí você vai lá, assiste uns videozinhos no YouTube que tem lá os procedimentos, entendeu? Mas o passo a passo detalhado, eu explicando, isso aqui tem que ser assim por isso, aqui tem que fazer aquilo, papapá, não dá tempo em 4 horas de apresentar tudo isso, tá? Então, por isso que a gente optou em fazer só um. Legal essa pergunta aqui da Niderci. Indica o uso do tensiômetro quando usamos o fio na colocação da órtese. Olha, já usei bastante o tensiômetro, é um recurso interessante, mas ele não é obrigatório, sabe? Ele é um recurso que vai nos trazer uma precisão maior para saber qual é a força que está sendo aplicada ali naquela unha, tá? Mas não significa que aquilo vai me trazer uma resposta absoluta, aquilo vai me trazer uma informação tão relevante assim. Geralmente, pode me servir como uma referência, aí tudo bem, mas não significa que nós teremos, digamos assim, uma forma específica de lidar com essa órtese, porque a gente está sabendo qual é a força que está sendo aplicada ali. Tá? Então, o tensiômetro, qual que é o objetivo dele? É calcular a força, a tração. Tá? E aí é uma possibilidade. Mas, tipo, eu estou sabendo que eu estou aplicando aqui uma força X. Ok. E aí, o que eu faço com isso? Eu sei que eu usei a força tal. E aí eu posso até saber, entendi. Mas daí, então, a gente está usando essa força e descolou essa unha. Então, eu vou ter que diminuir essa força. Então, assim, é um dado que ele acaba não sendo tão importante no primeiro momento. Tá? Você cobra o mesmo valor na aplicação de órtese, seja qual for o modelo? Não. Eu posso variar também. Quanto mais trabalho eu tenho, mais caro eu posso cobrar. Tá? A Ana perguntando, é no Rio de Janeiro? Não, é em São Paulo. O presencial é em São Paulo. Tá? Muito bom. Tem curso de órtese aqui no Rio de Janeiro? Tem, mas só que é com a professora Karina. Tá? A professora Karina é a nossa professora do Rio de Janeiro, que vai dar esse curso lá. Fechou? Agora eu consegui quase que zerar aqui essas perguntas aqui. Não zerou todas não, mas acho que foi 90%. Gente, muito obrigado. Obrigado, foi excelente compartilhar essa introdução. Isso aqui é só a introdução, o que são as órteses unguiais. Na próxima semana, vou ver se eu acho o tema aqui. Na próxima semana a gente vai ter, na prática, aqui a continuidade do nosso tema, tá? E olha o tema da semana que vem. Já falo agora? Acho que eu falo, né? As 3 órteses que eu mais uso para correção de unha. Você já sabe qual é, que eu já falei aqui, mas eu vou falar um pouquinho mais de cada uma delas, os diferenciais, qual que é a forma melhor de utilizar cada uma delas, né? Vou mostrar mais materiais, né? Todos os itens que eu preciso para... Vale a pena participar segunda-feira que vem. Coloca na agenda aí, a gente se vê mais tarde. Mais tarde não, segunda-feira que vem. Fechado, gente? Beijo grande, espero vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Bom descanso para vocês.